Ocupo hoje esta tribuna para informar com orgulho, com profundo reconhecimento e com alegria que, graças aos esforços conjuntos do governo federal e do governo do estado do Acre, da ação também coordenada e parceira da bancada parlamentar, as obras da BR-364, no trecho que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, foram retomadas para a conclusão do último trecho que falta para ligar o Vale do Juruá ao Vale do Acre. Eu tive a honra de participar na última sexta-feira de uma agenda muito produtiva e fundamental para o estado do Acre, ao lado do governador Tião Viana, ao lado também do ministro dos Transportes, engenheiro César Borges, e do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, o coronel Jorge Frache. E nessa agenda foi feito o anúncio da retomada das obras da BR-364 para completar a ligação asfáltica no trecho que ainda está faltando. Hoje temos a vitória de contar com o compromisso do governo federal de somar esforços com o governo do Acre para a conclusão dos 54 quilômetros que ainda restam para serem pavimentados e também o compromisso do Ministério dos Transportes, do DENIT, do governo federal, para assumir, juntamente com o governo do Acre, a responsabilidade pela recuperação geral de toda a extensão já concluída, uma vez que temos trechos executados há mais de 10 anos e que precisam de reparos urgentes. Trata-se, sem dúvida, de uma conquista histórica para toda a população dos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mancho Lima, Cruzeiro do Sul, que são municípios que dependem diretamente da trafegabilidade da BR-364 para o seu abastecimento. A história da BR-364 começou em 1968 e é uma história longa e emocionante. A conclusão desta estrada é a realização de um sonho que tem uma extensão de 642 quilômetros e mais de 40 anos de espera. Ao longo dos anos, foram muitas as adversidades e frustrações, mas ao longo dos anos também foram muitos os esforços dos governos do governador Jorge Viana, do governador Binho Marques e agora do governador Tião Viana, para que esse sonho venha se transformar numa realidade e seja concretizado. A BR-364 começou a ser aberta em 1968 pelo 7º Batalhão de Engenharia e Construção, 7º BEC do Exército Brasileiro. No final da década de 90, mais precisamente em 1997, foi concluída a ligação até Sena Madureira. Inicialmente, no início da década de 90, foi concluído o trecho Porto Velho-Rio Branco. E já para o final da década de 90, foi concluída em 1997 a ligação entre Rio Branco e Sena Madureira. E o restante da estrada ficava totalmente intrafegável durante mais da metade do ano. A partir de 1999, quando a Frente Popular, tendo à frente o Partido dos Trabalhadores, com o governador Jorge Viana, assumiu o governo do estado, todos os anos o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, o DERACRE, vem garantindo a reabertura da estrada no início do verão. A estrada ficava intrafegável A estrada ficava trafegável durante o verão até as primeiras chuvas do inverno. Somente em 2011, já no governo do governador Tião Viana, pela primeira vez, a BR-364 ficou aberta durante todo o período do inverno. Ela vem permitindo o trânsito de caminhões, de ônibus, de veículos de passeio, de caminhões de cargas,
nos últimos 2 invernos. A estrada nunca mais foi interditada depois de 2011. É importante ressaltar que nos últimos 14 anos, no período que vai entre 1999, quando Jorge Viana assumiu o governo, e o último ano de 2012, foram investidos na BR-364 aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, com recursos provenientes do governo federal e também do governo do Acre. Com esses recursos corretamente investidos, religiosamente bem investidos, diga-se de passagem, porque a população do Acre é testemunha do quanto de trabalho tem sido executado nessa BR-364 ao longo desses anos, foram construídas nada menos que 55 pontes e foram pavimentados os trechos, a maior parte dos trechos. E agora partimos para a integração completa. O anúncio da conclusão da BR-364 foi feito no acampamento do Macipira, a 34 quilômetros de Feijó, num dos trechos da BR-364 que ainda estão em pavimento provisório. E vale a pena ressaltar que o trecho entre Manoel Urbano e Feijó é o trecho que apresenta os desafios mais terríveis para a execução. Por quê? Porque é um trecho de uma tabatinga, de um solo extremamente ruim, aonde o trabalho de remoção de solo impróprio para a pavimentação e reposição de solo é um trabalho extremamente dispendioso. E nesse ato para a retomada das atividades da BR-364, na localidade do Macipira, estavam presentes parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, vereadores e os prefeitos de praticamente todos os municípios que ficam ao longo da BR. Estava presente o prefeito anfitrião, o nosso prefeito Merla Albuquerque, de Feijó, estava presente o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, o prefeito de Sena Madureira, prefeito Mano Rufino, e o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que é presidente da Associação dos Municípios do Acre. Também esteve por lá o prefeito de Manoel Urbano, Ali Anucci, e dos demais prefeitos também, ao longo da BR-364, se fizeram representar. E vale a pena ressaltar que a retomada das obras foi possível exatamente por causa do final do inverno, que no período do inverno é extremamente difícil, aliás, impossível trabalhar. Mesmo assim, o DERACRE, o governo do estado, manteve equipe de plantão permanente ao longo do inverno para garantir a trafegabilidade. Mesmo com a intensidade das chuvas, a BR-364 não interrompeu nenhuma vez, ela deu trafegabilidade ao longo de todo o período invernoso, que foi extremamente intenso. A partir de agora, será feita a pavimentação do trecho de 24 quilômetros entre Manoel Urbano e Feijó e outro de 20 quilômetros entre Tarauacá e o Rio Gregório. Esses trechos receberão pavimento, que não foram pavimentados ainda. E os demais trechos, que foram executados em diferentes momentos ao longo dos últimos 10, 12 anos, esses trechos todos vão receber reparo com a parceria Governo do Estado, Governo Federal, através do Ministério dos Transportes e do DENIT. O trecho que passará por obras tem no total 140 quilômetros de extensão e abrange os municípios de Manoel Urbano e Feijó. Tem uma ação que vai acontecer e depende diretamente da parceria e da solidariedade do Ministério dos Transportes e do DENIT. E, nesse sentido, eu quero fazer aqui um reconhecimento especial à atenção, ao carinho e à solidariedade que o ministro dos Transportes, o engenheiro César Borges, e também o diretor-geral do DENIT, o coronel Jorge Frache, tiveram para com o Acre na última sexta-feira, porque eles suspenderam as suas agendas e deram uma atenção especial ao Acre. Eles saíram de Brasília às 5 horas da manhã, pousaram em Cruzeiro do Sul por volta das 8h30, horário Acre,
Depois tivemos uma reunião de trabalho, uma reunião para exposição de toda a estratégia utilizada pelo governo ao longo dos anos para a execução da BR. Foi mostrado um vídeo contando a história de tudo quanto foi feito ao longo desses 14 anos, iniciando por Jorge Viana, Binho Marques e agora pelo governador Tião Viana, reforçando sempre que, ao longo desses anos, nunca faltou a solidariedade do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma para a execução dessas obras. Então, foi feita essa exposição e depois nós seguimos do Sul, Rio Branco, pela estrada, até a localidade do Rio Liberdade, aonde estava começando a recuperação no sentido Rio Liberdade até o Rio Gregório. E o ministro César Borges teve a oportunidade de ver, basicamente, o esforço que está tendo feito e, principalmente, o quanto é desafiador construir uma BR como a BR-364 na Amazônia. E, por isso, eu ressalto aqui o quanto foi importante para nós do Acre, para o governador Tião Viana, para as lideranças do Estado do Acre, as lideranças políticas, a gente ter podido contar com a presença do ministro dos Transportes, que viu de perto a situação e pôde ter o seu testemunho ocular ali, presente, de corpo presente, para sentir o tamanho do desafio. Depois do Rio Liberdade, nós seguimos de helicóptero até a localidade de Macipira, lá no município de Feijó, aonde aconteceu o ato dando início às obras nesse ano de 2013. E, terminada essa agenda, a gente seguiu para Rio Branco, aonde já do meio para o final da tarde houve uma nova reunião com o delineamento da estratégia de como será feito daqui para frente para a conclusão da BR-364, a conclusão dos trechos que estão faltando para serem pavimentados, para que seja entregue essa obra ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, e aí, sendo uma obra de responsabilidade federal, em parceria com o governo do Estado, possa haver um esforço imediato para a manutenção e recuperação e manutenção de toda a extensão. E, nesse sentido, eu quero reforçar as palavras que foram ditas pelo ministro César Borges lá diante da população de Feijó e dos demais municípios que estavam presentes. Ele disse que a responsabilidade por fazer uma obra é de todos e a responsabilidade pela manutenção dessa obra é de todos também. E ele mostrou toda a consciência e toda responsabilidade no sentido de tanto ajudar o governo do Acre na conclusão dessa obra, quanto no sentido de manter a parceria, manter a colaboração para a recuperação e para a manutenção com trafegabilidade e boa trafegabilidade de inverno a verão da BR-364. Isso foi algo que foi aplaudido de pé pela população presente, porque aquela população sofrida sabe o quanto que é importante para o direito de ir e vir, para o usufruto do direito de ir e vir, a BR-364 está plenamente trafegável. E nós ficamos orgulhosos pelo empenho total do governador Tião Viana com sua equipe, que tem mantido plantão permanente para garantir a trafegabilidade da BR. E mesmo agora, quando o DENIT vai ainda abrir processo licitatório para o processo de recuperação, a manutenção será mantida pelo governo do Acre. Ainda que seja um governo pobre, ainda que tenha extremas dificuldades financeiras e ainda que esteja sofrendo com a redução de FPE, que é uma situação que afeta todos os estados dependentes de FPE neste momento, o governo do estado mantém o compromisso
de dar condição de trafegabilidade na BR-364 até que venha a ser plenamente assumido pelo Ministério dos Transportes e pelo DENIT. Concordamos com o governador Tião Viana quando afirmou na solenidade que a retomada das frentes de trabalho da BR-364 simboliza a união de todos os municípios no momento de espera e fé. No momento de espera e fé. É uma verdade que reflete também o trabalho e empenho de todos nós, parlamentares, técnicos, gestores e governos. Está de parabéns a equipe do governador Tião Viana, está de parabéns o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que é um engenheiro e dedicou 5 anos da sua vida trabalhando pela pavimentação da BR-364, estando 2, 3 vezes, 4 vezes por mês, algumas vezes praticamente vivendo diretamente ali naquele trecho. Então, é uma pessoa que ofereceu muito da sua vida, dedicou muito desse período da sua vida à pavimentação da BR-364. Eu cumprimento também o atual diretor do DERACRE, Ocílio do Júnior, que tem conseguido mostrar o quanto é desafiador realizar esta obra de pavimentação da BR-364 no trecho de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. É uma obra extremamente cara e desprovida de condições logísticas e de infraestrutura, e temos na região o desafio de extrema dificuldade para a aquisição e principalmente para a mobilização dos insumos necessários. Por isso, a importância adicional da garantia do ministro dos Transportes, César Borges, de que o governo federal irá não apenas assumir a conclusão da estrada juntamente com o governo do Acre, mas irá assumir também a responsabilidade pela manutenção dos trechos já concluídos e que a obra não sofrerá interrupção por falta de investimentos. Isso é muito relevante. É oportuno lembrar que mesmo quando a obra for concluída, será preciso um cuidado especial para manter a estrada aberta e em funcionamento. Porque a construção de uma estrada, assim como qualquer outra obra física, ela é um desafio para a sua conclusão, mas é um outro desafio tão grande quanto a sua manutenção. E nesse sentido, a gente tem, nesse momento, uma sintonia perfeita entre o governo do Estado do Acre e o Ministério dos Transportes, no sentido de que temos que concluir a pavimentação da BR-364 e temos que continuar o trabalho de manutenção para garantir boa trafegabilidade com segurança para todos os moradores ao longo da BR-364, que fica entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, entre o Vale do Acre, onde está Rio Branco, a Cruzeiro do Sul, lá no Vale do Juruá. Sabemos que o desafio continua, o trabalho continua, mas temos a certeza de que estamos trabalhando juntos, governo do Estado, governo federal, para manter a BR-364 trafegável o ano todo. Por isso, hoje queremos expressar aqui no Senado Federal o nosso reconhecimento ao ministro César Borges e sua equipe, especialmente ao diretor do DENIT, o general Jorge Frache, que partiu a todo momento com total disposição em ajudar, tem feito inúmeras reuniões técnicas com a equipe do governador Tião Viana, e teve a oportunidade de participar na última sexta-feira de toda a agenda para sentir de perto o tamanho do esforço que o governo do Acre está fazendo para pavimentar e manter trafegável a BR-364. Por isso, nosso reconhecimento especial ao governo do Estado do Acre, ao governador Tião Viana, e a nossa profunda gratidão e solidariedade ao governo federal pelo interesse republicano demonstrado ao longo desses anos com o povo do Acre. Porque a BR-364, se não fosse pela sensibilidade do presidente Lula e pelo compromisso social do presidente Lula e da presidenta Dilma, certamente não haveria os investimentos que houveram e que tornaram possíveis. Imagine só que ao longo dessa extensão, além dos trechos pavimentados que requerem
a manutenção, nós temos a construção das pontes. Foram 55 pontes, sem contar os bueiros, as galerias duplas e triplas de concreto armado que foram feitas ao longo da BR. Tudo isso com investimento presente do governo federal, uma obra que vai ficar para a história e para o usufruto pleno de todos os moradores da região. Então fica o nosso agradecimento especial ao espírito republicano do presidente Lula, que independentemente do tamanho da população do Acre, independentemente do tamanho da importância econômica do Acre, ele teve a sensibilidade de perceber que ali tinham pessoas que mereciam uma atenção especial e, por isso, ele financiou, ele autorizou o financiamento para as pontes, ponte como a do Rio Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, que é uma linda ponte, uma das mais bonitas da Amazônia, ponte como do Rio Envira, do Rio Tarauacá, do Rio Purus, do Rio Caeté, todas executadas ao longo desse período, a partir da solidariedade plena que tivemos do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. Então fica aqui o meu reconhecimento a esse esforço que é fundamental para que a gente possa chegar ao final de 2014 com essa BR-364 concluída, recuperada e com boas condições de trafegabilidade. Esse esforço é fundamental e nós temos que reconhecer a solidariedade plena do presidente Lula, da presidenta Dilma, e hoje nós temos um amigo especial que teve a ousadia e a sensibilidade de ir ao Acre para sentir de perto o tamanho desse desafio, que é o ministro César Borges e o diretor do DENIT, o general Jorge Frache, que estiveram presentes, sentiram o tamanho do desafio e assumiram compromissos com o povo do Acre de nos ajudar, tanto na conclusão da BR-364, quanto na sua manutenção, que é fundamental para a garantia de trafegabilidade com segurança e conforto a partir da conclusão dessa grande obra. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.